Olá pessoal, este vídeo é mais uma atualização do blog Marco Cotrim, tudo junto, .com.br. E nesse blog, quem já deu uma passada sabe que é só literatura, literatura e suas conexões com a nossa realidade, com o conhecimento e com, por exemplo, outras disciplinas que se relacionam intimamente com a literatura, filosofia, mitologia, etc. Então, pessoal, o artigo de hoje que eu coloquei na parte de Café com Letras trata do ato de pensar, a beleza e a complexidade do ato de pensar. Pode parecer simples, eu vou abrir aqui o blog, o artigo, porque eu coloquei alguns tópicos, né? Então, o título é O Ato de Pensar, um exercício filosófico. Primeiros parágrafos, eu trato de a jornada solitária da mente. Então, pessoal, e aqui eu coloco que assim, o que a gente tem de mais íntimo, o que a gente tem de mais solitário, de mais silencioso, é o ato de pensar. E se você pensar bem, pensar é uma coisa que se faz sozinho. É como nascer, é como morrer. Não dá para pensar em conjunto. Dá para você expressar o seu pensamento e discutir, conversar com seus amigos, com seus professores, com seus alunos, seja lá com quem for, né? Com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. E você discutir aquilo que você expressou do seu pensamento. Mas o ato de pensar é extremamente solitário. E nem por isso deixa de ser sublime, né? Então, é uma jornada solitária, o ato de se sentar, ou deitar, ou caminhar, ou correr, ou nadar, seja o que for. E durante aquilo que você está fazendo, ou deixando de fazer, você começar a pensar. É uma jornada extremamente solitária. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui alguma coisa que é o seguinte. Deixa eu ler aqui 2 linhas para a gente retomar o raciocínio. Pensar é um processo biológico desconhecido, mas também é sonho, é imaginação. Nós podemos não saber exatamente o que é o pensamento, mas pensando bem, o pensamento é tudo que a gente tem. Ah, mas eu sou rico, eu tenho carros, tenho casas, tenho dinheiro no banco, e daí nada disso é seu. Tudo pode ser tirado de você, mas o seu pensamento não. O seu pensamento só sai de dentro da sua cabeça quando você morre. Ou então quando você o liberta voluntariamente no espaço e no tempo, porque o pensamento não respeita essa barreira. Então, pessoal, é ilusão pensar que a gente tem coisas. Não tem. Na verdade, a única coisa que a gente tem de verdade é a cognição, é o pensamento. O que as pessoas dizem aí, os cientistas, filósofos, professores, dizem que nos separa dos outros animais. Por exemplo, os animais têm a felicidade de não anteciparem a hora da sua morte.
os animais têm a felicidade de não trazerem do seu passado tristezas que ele passou, ou atitudes ruins que ele tomou, qualquer coisa ruim na sua vida passada, na minha, na nossa vida. Eles têm essa felicidade. Entretanto, eles não têm a alegria de pensar. Porque se você pensar direitinho, é a única coisa da sua absoluta propriedade, é o seu pensamento. Ah, mas isso você está falando, e daí que adianta você falar isso? Você não consegue comprovar isso? Consigo. Vou dar um exemplo para vocês, como é facilmente comprovável. Nós temos as coisas, nós vemos as coisas, nós sentimos o universo sensível, ou seja, através dos sentidos, visão, audição, gosto, olfato e tato. Esses são os sentidos. E o mundo penetra na nossa cabeça pelos sentidos. Agora, quem dá algum significado a isso é o nosso pensamento, é a cognição, é trazer isso tudo para a parte racional do cérebro, córtex frontal, e com a cognição você adquire o quê? Consciência. Você adquire consciência, porque sem a consciência, através do seu pensamento, sem a consciência, quem é você? Ninguém. Quem sou eu quando daqui uns, digamos, 15 anos, 20 anos, se eu estiver vivo, quem sou eu com Alzheimer avançado? Ninguém. Quem é você daqui quando o que falta para você completar 90, 95, 100 anos, se nós vivemos até lá? E a gente ficar demente, seja Alzheimer ou qualquer outra demência, outras, tem muitas. O que a gente tem sem a consciência? Nada. O que a gente é nosso, é da nossa propriedade sem a nossa consciência? Nada. Portanto, o nosso pensamento é tudo. Pensa um pouco nisso. Vamos continuar aqui. Mais uma coisa interessante, talvez seja, eu acho interessante, né? Isso aqui não é a proposta de ensinar. Eu já disse aqui, outro dia num vídeo, que esses vídeos e o meu blog são para fazer amigos, né? Que os amigos nos faltam na velhice. Então, a intenção é só essa, tá? Se eu disser alguma besteira, você tem toda a liberdade de ir no e-mail e falar, pô, Marco, fala de falar bobagem e tal, sem problema nenhum. Porque isso aqui não é aula, isso aqui não é ensino, isso aqui não é nada mais do que um velho, uma pessoa idosa, falando das suas experiências do mundo. E para quem que você fala as experiências que você tem? Para os seus amigos. Então, se alguém, por acaso, me mandar um e-mail, se torna imediatamente meu amigo, porque compartilhou no meu pensamento, gostou, não gostou, elogiou, criticou, tanto faz, tá? Então vamos para um outro tópico que eu coloquei aqui, o seguinte, olha, das coisas maravilhosas do pensamento, essa aqui é uma que me fascina. O paradoxo da liberdade aprisionada, né? Como liberdade aprisionada? Que paradoxo é esse? Exatamente, é um paradoxo. Porque a liberdade pressupõe ausência de aprisionamento, seja qual for. Agora, vamos pensar um pouco. Nós somos livres, mais ou menos, liberdade com restrição, né? No mundo material, no mundo sensível aqui que nós estamos vendo, no trânsito, no banco, na empresa, na rua, no trabalho, nós somos livres, relativamente livres, né? Tem algumas coisas para as quais a gente é livre, nós somos livres para votar no candidato da sua preferência.
Nós somos livres para chegar numa praça, fazermos uma reunião e discutirmos nossos assuntos. Isso é com certeza. Nós somos livres para pegar o carro, ou o ônibus, ou o avião, ou o trem, onde tem trem, ainda tem trem no Brasil, ou trem, e fazer uma viagem. Se tiver dinheiro para gastar na praia, ir lá na praia. Quem gosta de cerveja, bebe cerveja. Quem não gosta, bebe água. Então, pessoal, nós somos relativamente livres. Por quê? Porque o nosso ambiente, a sociedade, a legislação, o imposto de renda, o judiciário, o Ministério Público, o vizinho, o fiscal do ônibus, seja quem for, que tenha alguma autoridade para verificar uma conduta, quando você pratica uma conduta que não é aceita pelas normas sociais vigentes, você vai ser punido, ou com uma advertência, ou com uma multa no imposto de renda, ou com prisão, se você cometer um crime. Então, a nossa liberdade é relativa. Ah, mas e o livre-arbítrio do Santo Agostinho e tal? Santo Agostinho não falava em livre-arbítrio nesse sentido de você escolher o que você quiser. O livre-arbítrio é a escolha boa, né? A escolha de acordo com a natureza, a escolha que não viole a natureza e, obviamente, se a gente vive em sociedade, ela passa a fazer parte da nossa natureza social, né? Então, a escolha que viola é uma escolha ruim, diz o Santo Agostinho, que você se afasta de Deus quando você faz uma escolha ruim. E, puxa, mas e cadê o meu livre-arbítrio? Você já usou o seu livre-arbítrio. Para quê? Para fazer uma escolha ruim. Ai, e a punição? Virá, com certeza. De onde? De algum lugar. Para simplificar, existe um rio caudaloso que leva em direção à praia maravilhosa, à luz, a um lugar sublime, a um lugar maravilhoso. Para os religiosos, o caudal da vida que leva a Deus, que leva ao Ser Supremo, à harmonia suprema. Você tem o livre-arbítrio para nadar contra a correnteza? Claro, óbvio que tem. Mas contra a correnteza, depois você irá se lembrar. Você nadou contra a correnteza, você se cansou, ficou estafado, asfixiou, não aguentou nadar, se asfixiou e morreu afogado. Puxa, que punição dura! Não foi punição. Foi o fluxo da natureza. Você utilizou o livre-arbítrio para ir contra o fluxo da natureza. Então, pessoal, a liberdade prisional é o seguinte, o único lugar, e aqui eu lembro o saudoso Milor Fernandes. Só os antigos vão lembrar do Milor Fernandes, que é tradutor, jornalista, um grande filósofo no modo de se portar, de uma ética assim inatacável, uma coisa. O Milor era fantástico. Então, pessoal, isso lembra o Milor Fernandes, porque ele tinha lá não foi uma frase dele, ele tinha artigo semanal na Veja antiga, né? Era uma maravilha ler os artigos do Milor. Ele tinha lá um slogan, um mote, uma coisa assim, que dizia o seguinte: livre pensar é só pensar. Pensa nisso. Livre pensar é só pensar. Então, voltando ao nosso paradoxo, para não esticar muito o vídeo. O paradoxo da liberdade aprisionada. Nós acabamos de falar que a nossa liberdade é relativa. Por mais livre e democrático que seja o país onde você vive, a liberdade sempre será relativa. E mesmo que você viva na selva sozinho, a liberdade é absoluta? Não. Opa, na selva é. Não. A natureza o restringirá ou a restringirá na sua convivência. Como assim? Ora, você é livre para se deitar na cama e dormir um dia? É.
Mas você não é livre para se deitar na cama e dormir uma semana, porque você vai morrer desidratado. Você tem que ir ao rio e beber água. Você é livre para passear na floresta? É. Mas passear na floresta exige conhecimento. Então você tem que saber onde você pode andar na natureza, porque senão vem a onça e come você. Se não vai nadar no rio, vem o jacaré, ele come você. Então, mesmo na natureza, uma vida solitária, a liberdade é relativa, embora você possa usar o seu livre-arbítrio sem problema nenhum. Ah, eu quero pular na boca do jacaré? Óbvio que pode, sem dúvida. Eu quero passear, nadar só onde não tem jacaré? Ótimo, boa escolha. Então, pessoal, esse é um problema interessante, né? Porque que liberdade aprisionada é essa que você começou a falar e não terminou? Vou terminar. A liberdade aprisionada, pessoal, é o seguinte, é que o pensamento, a cognição, a mente, o espírito, seja lá como você queira chamar, vamos chamar de cognição, o ato de pensar, ele é restrito, aprisionado aonde? Na caixa craniana. Aprisionado aonde? Nos neurônios do córtex cerebral. É aí que ele é aprisionado. Aprisionado pelo fenômeno biológico, pelo processo biológico. É aí que ele é aprisionado. Entretanto, não existe lugar mais livre no mundo do que o seu pensamento. Olha, é o seguinte, pensar significa só pensar. Expressar o seu pensamento pode ser muito perigoso. Portanto, a liberdade absoluta é a liberdade de pensar. Não é a liberdade de expressar o seu pensamento. Portanto, com o seu pensamento você faz tudo. Você desrespeita as leis da física. Você pode desrespeitar as condutas sociais sem problema nenhum. Agora, só no pensamento. E aí vem o livre pensar do Milot. Livre pensar é só pensar. Não é expressar o seu pensamento ou jogá-lo no mundo social e achar que tudo bem. Não é bem assim. O livre pensar é só pensar. Está aí a explicação da frase do Milot, do slogan do Milot. Então, pessoal, aqui eu escrevi um parágrafo assim, ó. Não é paradoxal pensar que a única, verdadeiramente absoluta, a única liberdade verdadeiramente absoluta, sem rédeas e sem fronteiras, esteja em uma masmorra? Qual masmorra? A masmorra da caixa craniana de cada um de nós, a masmorra do cérebro, a masmorra dos complexos mecanismos biológicos que se passam no nosso córtex frontal, aqui, ó, aqui nos dois lados, e que nos permite o ato maravilhoso de pensar. Bom, não é esse o único paradoxo. Eu escrevi aqui ainda, antes de terminar, o seguinte, que o pensamento, embora seja silencioso e necessite de quietude, não é? Você não pode pensar pulando carnaval. Você não pode pensar enquanto você está rezando na igreja. Enquanto você está rezando na igreja, você está fazendo e não pensando. Enquanto você pula carnaval, você está fazendo algo e não pensando. Embora alguns atos automáticos permitam que você faça e pense. Por exemplo, andar de bicicleta, pode pensar. Caminhar na rua, se não tiver trânsito, pode pensar, né? Agora, embora seja esse ato solitário, silencioso e que não depende nada do mundo externo, exceto esses contingenciamentos que a gente já falou, ele pode ser buliçoso. Não tem luz dentro da cabeça, mas o pensamento pode ser iluminado. Não tem movimento dentro da cabeça, mas o pensamento pode ser movimentado. Então, pessoal, é outro paradoxo do ato de pensar. O que mais? Vou ver mais um aqui. Lê o parágrafo aqui, ó. Pense nisso e ouça uma música de que você goste.
da qual você goste. Você pensa silenciosamente e ouve a música. Em um simples pensamento não há luzes, não há formas, não há cores, que são condições do universo sensível. O sol, as cores da natureza, árvore, flores, tal. Os sons da natureza, rio, mar, passarinho. Agora, por exemplo, observe uma obra de arte. Aprecie um pôr do sol, se você gostar. Ou passeie pelo centro de uma grande cidade, escutando barulho, vendo o trânsito, sentindo o cheiro do óleo diesel do ônibus, às vezes sentindo o tato de uma canelada que alguém te deu, e assim por diante. Vamos pensar um pouco? Tudo isso, o mundo à sua volta, você apreende por meio do quê? Sentidos. Olhos, ouvidos, nariz, gosto, boca e o restante do corpo, tato. Né? O universo sensível você apreende pelos seus sentidos, né? Ou seja, os seus sentidos levam informações, você transforma com a sua cognição nas sensações que você tem de ver um belo pôr do sol, de escutar uma música ou de sentir o cheiro de óleo diesel do ônibus. Tudo isso passa pelo seu pensamento. Opa! Então nada existe sem um pensamento. Para o indivíduo, nada existe sem um pensamento. Aí o vulcão, o sistema solar. Puxa, pessoal, a gente acabou de dizer sobre a cognição e a consciência. Se a árvore cair na floresta e eu estiver perto, eu ouço o barulho. Se eu estiver longe, eu não ouço. E aí eu pergunto para você uma pergunta assim antiga da física quântica. A árvore que cai sozinha na floresta a milhares de quilômetros de qualquer observador, ela faz barulho? Não sei. O som da árvore caindo, enquanto ele é onda mecânica, ele é som? Não, possivelmente não. Ele é som quando entra no nosso ouvido, ou no ouvido de algum animal que esteja por perto. Lá, ele é só uma onda mecânica. Então, o vulcão, o sistema solar, né? A galáxia que você vê, que você vê aí, a nossa galáxia vizinha, acho que é Andrômeda, você pode ver no telescópio. Nada disso existirá sem a nossa consciência de que a realidade existe. E aí, eu coloquei aqui uma dúvida que faz uma intersecção com a física quântica. Olha para você ver. Olha como o ato de pensar é interessante. Saímos de coisas simples e vamos agora para a física quântica. Essa pergunta tem a ver com física quântica. Quem é físico aí vai saber. Se a realidade não é observada, ela existe? Não sei. Pensa nisso. Muito obrigado. Até o próximo.